Bem-vindo a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico. Hoje eu tenho a alegria e a honra de entrevistar não só meu professor, como um grande amigo, o professor Pablo Faria. Vou ler aqui a bio, para vocês terem uma noção com quem a gente vai conversar hoje. Então, desde março de 2022, é candidato à certificação internacional como treinador de comunicação não violenta pelo Centro para a Comunicação Não Violenta dos Estados Unidos, criado pelo Marshall Rosenberg, sendo acompanhado no processo pelo assessor Benedict Loser, que é da Suíça. É também mestre e doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, com ênfase em aquisição de linguagem e linguística computacional. Atualmente é docente com dedicação exclusiva, nível MS 3.2, junto ao Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Investiga questões de aquisição da linguagem através de abordagens teóricas, experimentais e computacionais e, em 2023, passou a integrar questões de violência e não violência a seus interesses em aquisição da linguagem. Desde 2021, tem conduzido cursos de extensão universitária sobre o tema da comunicação não violenta e também cursos e workshops para funcionários e docentes da Unicamp. Apaixonado por linguagem, música, natureza e espiritualidade. Em um mundo cada vez mais tenso, violento e polarizado, sua visão é viver e se comunicar de um modo que constrói pontes de conexão intrapessoal, interpessoal e com o meio ambiente. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, professor. Eu que agradeço, né, Ivan, Eduardo, muito obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer, né, trocar ideias com vocês aqui hoje. Isso é muito bom e a gente ensaiou esse encontro um tempo, né? Isso. Que bom que hoje deu tudo certo. E, enfim, tem papo pro dia inteiro, mas a gente vai ter que ir para um recorte, e eu acho que o recorte da comunicação não violenta é o principal. Então eu queria pedir para você que definisse, para quem ainda não sabe, né? Eu tive o prazer e a honra de fazer o seu curso, e eu entendo o quão importante é a comunicação não violenta. Mas para quem ainda não sabe, como que você definiria a comunicação não violenta e como identificar quando a nossa comunicação é ou não violenta? Bom, essa é uma pergunta sempre muito importante. Eu acho que a gente sempre quer ter uma definição do que algo é, né, com o qual a gente quer se relacionar. Mas já começo dizendo, claro, que a definição que eu vou dar agora é a definição desse momento, né? Eu mesmo poderia dar outra em outro momento, outras pessoas podem dar outras. Mas eu costumo dizer muitas vezes, né, que a comunicação não violenta ela é uma forma de estar no mundo. E o que isso quer dizer concretamente, não, especificamente? Quer dizer, à medida que a gente integra a CNV na nossa vivência, no nosso dia a dia, a gente muda a nossa forma de pensar, de falar e de agir, de modo geral. Porque ela nos leva, os conceitos da CNV, os processos da CNV nos levam para um processo contínuo de autoconhecimento, de reflexão e de curiosidade com relação ao outro. Então, uma das causas, eu diria, da violência no mundo está no quanto a gente muitas vezes se vê fechado em nós mesmos, né? E se fosse pelo menos fechado em nós mesmos para refletir e aprender sobre nós mesmos, seria ótimo. Mas normalmente a gente está fechado em nós mesmos, presos nos nossos pensamentos, nos nossos limites, nas nossas crenças limitantes, remoendo o passado, né, sofrendo com o futuro. Então a gente está preso numa ruminação constante que nem nos deixa saber o que a gente de fato está sentindo e querendo, e muito menos o outro. E nesse estado, é o que o Marshall, quando criou a CNV, ele estava tentando justamente enfrentar essa questão. Ele percebia que, nesse estado, a violência se torna muito fácil de ser exercida. Quando a gente está desconectado de nós mesmos, desconectado dos outros, a gente se desumaniza e desumaniza o outro. Então, a violência se torna algo muito atraente nessas condições, para resolver, entre aspas, as questões, né?
Então ela seria isso, acho que uma forma de viver, de estar no mundo, né? Mas que normalmente nos meus cursos e para quem vai tomar contato com isso, você vai encarar ela num primeiro momento como uma ferramenta, né? Como uma coisa mais prática para você intervir mais rapidamente no seu comportamento, né? Mas ao longo prazo a tendência é você mudar em função disso. E tem como identificar a comunicação quando ela é violenta e quando ela não é violenta? Eu imagino que aqui a gente... É uma pergunta até óbvia, porque a gente sabe quando alguém está sendo violento na comunicação como não, mas a CNV vai mais além, você consegue identificar outras coisas. Porque normalmente a gente pensa a violência como aquela mais explícita. Um xingamento, um tom de ironia na voz ou de sarcasmo, né? Uma expressão facial que acompanha o que está sendo dito e que você vê que a intenção é ferir, né? Então, a gente tem essas coisas mais óbvias no nosso dia a dia. Mas, de fato, existem outros níveis e outras formas de violência verbal, inclusive, mas não só, né? Mas que a gente, de um certo modo, a nossa cultura naturaliza, normaliza, e a gente passa a não ver, né? Ou é ensinado a não ver, né? Num certo sentido. Então, de fato, começar se você compra o livro, né, e depois a gente fala dele, né, um pouco mais, mas se você compra o livro básico da CNV e começa a ler e a refletir sobre isso, o que eu apostaria 99% de chances que você vai começar a ficar chocado com o quanto você mesmo é violento, achando muitas vezes que você é alguém pacífico, alguém conciliador, alguém calmo, sereno, mas você vai descobrir muitas vezes que por trás disso tem uma atitude passivo-agressiva, em que você assume uma atitude calma, mas no fundo você está guardando ressentimento e descontando isso de outras formas, que não verbal, que não física, de uma agressão explícita, mas de outras formas mais sutis, como, né, um afastamento afetivo, um não querer conversar, né, enfim, pequenas coisas que a gente vê no nosso dia, nas nossas relações, né, e que a CNV nos ajuda a ficar mais sensíveis a isso. Então, para tentar responder a pergunta de quando é que eu percebo que eu posso estar sendo violento ou uma comunicação está sendo violenta ou não, a primeira coisa que eu digo é só pode, de fato, ou talvez, digamos, a gente deveria dar prioridade para dizer quando algo para definir quando algo é violento para a pessoa que sofreu a violência. A primeira coisa é essa. Então não sou eu que fiz algo que defino se aquilo é violento ou não. É quem sofreu, é quem recebeu. Mas não é violento, eu não tinha intenção de ser violento. Ok. O outro recebeu como violência, então vamos tratar disso, né? Mesmo que a sua intenção não tenha sido essa. Então a primeira coisa que eu colocaria é essa: a prioridade está em quem recebeu a violência. É essa pessoa que define. Né? Aí a gente tem hoje uma preocupação muito grande. Muita gente fala, mas porque tem mimimi demais, tem não sei o quê, papapá. Pode ser que algumas pessoas reajam de um jeito que para você é exagerado. Mas da perspectiva da comunicação não violenta, a gente não está interessado em julgar se aquilo é exagerado ou não. A gente está interessado em entender a reação por que a pessoa sentiu aquilo. Por quê? Porque a gente aprende uma coisa muito importante na comunicação não violenta. Eu não sou responsável pelo que o outro sente. O que eu fiz pode ter sido um estímulo, um gatilho para a reação dessa pessoa. Mas a natureza da reação dessa pessoa depende dela, do que ela tem dentro dela, da experiência de vida prévia que ela tem, né, das crenças que ela tem, dos valores que ela tem. É isso que determina se o que eu fiz vai doer muito ou pouco nela. Né? Então, como eu estou consciente disso na comunicação não violenta, então eu não tenho medo de encarar o impacto da minha atitude sobre o outro. Porque eu sei que tem um espaço aqui de aprendizado para os dois. Né? Então a gente vai com essa curiosidade. Mas a primeira coisa é essa: a pessoa que recebeu define. E a segunda coisa é, para saber quando é que eu posso estar sendo violento ou não, ou o outro, onde é que eu às vezes estou recebendo a violência e posso não estar percebendo, é tomar consciência das necessidades. Então esse é um componente da comunicação não violenta. Necessidades é o central, é o básico de todos.
se tivesse que eleger um. E quanto mais eu estou consciente das necessidades que estão em jogo dentro de mim e da outra pessoa, mais eu percebo situações de violência. Então, por exemplo, a necessidade de respeito, ou a necessidade de inclusão. Todos nós temos, em maior ou menor grau, na vida de cada um, mas todos nós temos. Então, se eu estou consciente disso, e eu estou num grupo, e a gente está debatendo um assunto, por exemplo, no trabalho, na escola, ou na sala de aula, que a gente vai falar depois, eu estou com os meus alunos, e eu estou percebendo, e eu começo a perceber, a trazer a questão da inclusão para a minha mente. Olha, Pablo, entra na aula atento a isso. Monitora os alunos para ver se tem algum aluno que está ficando de fora da participação, que não está participando. Fica atento hoje nessa aula, fica atento a isso e cuida disso. E aí você vai, se você traz essa intenção, você durante a aula vai percebendo, tem um aluno que está caladinho lá no canto, né? E de repente você vai lá e dá uma atenção especial para ele naquele dia. Oh, como é que você está hoje? Eu não ouvi sua voz. Estou com vontade de ouvir sua voz, todo mundo falou bastante, você ainda não falou. Quer falar disso que a gente está falando? Quer falar de outra coisa? Você abre um espaço focando na inclusão. Então, e percebendo que não cuidar da inclusão pode ser violento para essa criança mesmo sem ela perceber. Tá? Então, porque é essa consciência maior, né, de que existem necessidades humanas em jogo, em qualquer situação, e que normalmente as situações sacrificam algumas e cuidam de outras. Então, se eu perceber o que está sendo sacrificado, eu posso tentar achar estratégias para começar a cuidar dessas coisas. Então, a percepção da violência estaria nesses dois lugares básicos para mim. Dar ao outro a oportunidade de dizer se aquilo foi violento ou não, a quem recebeu uma ação, uma fala, e em segundo lugar, né, desenvolver essa consciência das necessidades. Né? Bacana. É profundo, eu acho difícil já não entrar em alguma reflexão, né? Mas vocês vão tendo essa percepção do quanto leva a gente para uma reflexão mais profunda, né? Quanto mais a gente, enfim, se apropria desses conceitos. Né? E professor, indo para a área acadêmica, né? Que vários dos nossos, das pessoas que assistem o nosso podcast, eles trabalham com a parte de linguística, por exemplo. A gente consegue ter alguns estudos que façam uma conexão entre a comunicação não violenta e a linguística. O que o professor tem a nos falar sobre isso? Legal, essa pergunta é ótima. Eu estou no departamento de linguística da Unicamp, né? E estou nesse momento, inclusive a bio que eu passei para o Ivan ler para a gente, ela já menciona isso, né? Quer dizer, em 2023 passou a incluir essas questões de violência e não violência nas suas pesquisas. Então, realmente esse ano eu me propus porque até então eu tenho vivido duas vidas quase. O professor de linguística na aquisição da linguagem, que estuda gramática, que estuda aquisição de morfologia, fonologia, sintaxe, semântica, e o professor e facilitador de comunicação não violenta nas minhas atividades de extensão. E não tem tido uma ponte. Então, esse ano eu comecei a pensar sobre isso porque, de fato, é importante para mim, principalmente, integrar essas duas coisas, de fato, porque levar duas vidas é difícil, como todos nós sabemos. Muita gente, às vezes, tem que fazer isso, né? Você tem uma profissão de um lado, um hobby que adora, ou até que tem uma parte profissional também, e tenta levar essas duas coisas, é muito difícil. Então, assim, o Marshall, inclusive, ele cita, por exemplo, um semanticista no livro dele. Então, ele foi beber na fonte da linguística da primeira, principalmente ali até a primeira metade do século XX, porque o Marshall começou a desenvolver a comunicação não violenta na década de 60. Então, ele leu alguns semanticistas que escreviam sobre a linguagem até aquele momento, né? Depois, acho que não mais tanto, mas na minha formação, eu vi coisas que eu vejo no primeiro momento, né, num caráter ainda aqui com vocês, eu estou falando de um jeito mais exploratório, mais ideias, né, colocando ideias em voz alta, de investigação que eu quero fazer nesses próximos anos. Então, eu fui formado numa vertente da linguística chamada de gramática gerativa, que foi criada, né, e tem sido conduzida até hoje pelo um dos linguistas mais importantes e intelectuais também do mundo, que é o Noam Chomsky. E a gramática gerativa, se eu puder também resumir grosso modo, sempre correndo algum risco aqui de simplificar demais, mas ela
ela parte da assunção da premissa de que temos uma faculdade da linguagem na nossa mente, específica. Certo? Tanto que o Chomsky fala em uma gramática universal, que todos os bebês nascem com ela. Né? E o que a exposição desse bebê a uma comunidade falante de uma língua, o papel disso para essa visão é simplesmente ativar esse órgão. Tá? E ele dá um exemplo que pode ser análogo nessa visão. Por exemplo, gatos, se ele não foi exposto à luz nos primeiros dias ali de vida, ele fica cego, atrofia a capacidade de visão dele. Então ele precisa ser exposto à luz num certo período crítico para que ele tenha uma visão. E o Chomsky tem a mesma ideia em relação à linguagem. Então assim, não é a luz de fora que cria o olho no gato. Ela só ativa a capacidade de visão. Né? E a mesma coisa o Chomsky defende para a linguagem. Ouvir uma língua ativa essa faculdade da linguagem que eu tenho em mim. Então, o Chomsky faz uma divisão muito importante na língua. O que ele chama de competência, que é o nosso conhecimento cognitivo da linguagem, ou seja, aquilo que eu sei sobre o português ou sobre o inglês. Se eu sou falante nativo de inglês, se eu sou falante nativo de qualquer língua, eu tenho uma competência. E o segundo distinção é performance. Quer dizer, o que eu faço desse conhecimento, como eu uso ele. Aí o Chomsky fala, por exemplo, alguém que consegue escrever livros, um escritor, um poeta, um orador com uma grande capacidade oratória, é uma pessoa que tem uma performance excelente em relação a aspectos da linguagem. Mas a gramática dele, a competência dele não é diferente de uma pessoa iletrada que fala a mesma língua dele. A competência gramatical é a mesma. O que muda é justamente a capacidade, a habilidade que essa pessoa tem de pôr em uso de diferentes formas essa capacidade. Então, essa primeira distinção já me serve para a comunicação não violenta. Porque o que o Marshall vai dizer é a linguagem ela pode ser um problema ou uma solução. Tudo depende de como eu a uso, o tipo de consciência que eu tenho em relação às formas linguísticas que eu estou usando no meu dia a dia para me comunicar. E aí eu vou dar um exemplo concreto. Muitas vezes eu estou precisando muito da ajuda de uma pessoa e eu viro para ela e digo, mas você é preguiçoso. Você não serve para nada, você nunca ajuda. E o que eu estou tentando transmitir para ela é, eu preciso de colaboração, eu preciso da sua ajuda nesse momento. A chance dela ouvir essa mensagem é muito menor quando eu uso essas primeiras formas que eu dei de exemplo, né? Diferente de eu chegar para ela e dizer, olha, eu estou percebendo que você me parece não estar ocupado nesse momento e eu estou aqui atarefado com uma série de coisas, precisando muito de colaboração, de ajuda. Queria saber se você está disposto a me ajudar nesse momento, a tirar um tempo para me ajudar. Independente se eu vou ouvir não numa ou noutra forma, mas a informação que eu quero transmitir é transmitida com muito mais clareza nessa segunda opção. Então isso tem a ver com performance da perspectiva do Chomsky. Quer dizer, eu separar as duas coisas, nós temos a capacidade cognitiva da linguagem, todos nós temos, então todos nós podemos desenvolver habilidades de uso dessa linguagem e mudar isso ao longo da nossa vida. Tá? Então essa é uma primeira conexão. E a segunda tem a ver com o relativismo linguístico, né? Porque o Marshall Rosenberg com a CNV, ele não vai só dizer mude o seu jeito de falar, ele fala mude porque quando você usa uma outra forma, você leva a pessoa para uma outra direção nessa conversa. Para uma direção que é muito melhor para os dois. Se eu uso uma forma agressiva, a pessoa vai gastar a energia dela, vai tender a pôr o foco dela, a energia dela em se defender ou em contra-atacar. Ou até fugir. Porque não quer o conflito. Né? Porque você está propondo uma coisa potencialmente conflituosa quando você usa uma linguagem agressiva. Quando você usa uma linguagem empática, que é a natureza do que a CNV propõe, você abre espaço para que a pessoa olhe para uma outra direção. Né? Você, de certo modo, induz ela. É como se você convidasse ela quer dançar rock e você quer dançar valsa. Então você dá o passo da valsa e não do rock. Porque a chance dela dançar valsa com você, se você dá o passo da valsa, é maior.
Então, um pouco essa ideia é você influenciar o pensamento dessa pessoa a partir de uma forma linguística, né? E isso tem a ver com essa teoria, essa visão na linguística chamada de relativismo linguístico, que diz que justamente a linguagem ter um poder, em parte, de moldar o nosso pensamento. Então, e outras aplicações da linguística que a gente conhece, por exemplo, a programação neurolinguística, parte também dessa mesma ideia, de que você focar em certas expressões leva o teu pensamento para um outro tipo de direção, né? E então você tenta fazer isso de um modo mais constante, frequente, para que você trabalhe o seu pensamento e dê a chance dele mudar, né? Então a comunicação não violenta dialoga com isso também. Então os primeiros 2 caminhos que eu estou buscando são esses, né? Gramática gerativa nessa distinção competência e performance, e o relativismo linguístico também nessa reflexão de como a linguagem pode influenciar o pensamento, né? E aprofundar aí. Então eu diria que essa é a primeira conexão, né, entre as duas coisas, né, que eu vejo. Tem muita coisa aí, não, olha só nesses 2. Eu não tinha feito essa conexão do relativismo com a CNV, e tem tudo a ver, porque a gente sabe, bom, é o que se publica e é o que eu acredito que o pensamento, a língua influencia o jeito de a gente pensar, né? E acho que pessoas de nacionalidades diferentes enxergam os objetos de maneira diferente. Inclusive vocês têm essa experiência, né? Ao ensinar uma outra língua, vocês acabam tendo que ajudar os seus alunos, inclusive, a entender as nuances de pensamento que estão envolvidas ali, né? Certas formas de comunicação que são diferentes da nossa. Por exemplo, eu sempre ouço: alemães são diretos, né? E a gente no Brasil dá uma volta para dizer as coisas, porque não quer magoar, não sei o que, tem medo de magoar, e se for muito direto, magoa aqui na nossa cultura. Bom, isso tem a ver com essa relação entre linguagem e pensamento, mas também cultura, né? Acho que para vocês também isso é uma coisa que está circulando o tempo inteiro, essa relação, né, entre linguagem e pensamento, e que na comunicação não violenta você é levado a refletir muito sobre isso, né? Sobre como essa influência vai de uma direção na outra, né? E professor Pablo, além de trabalhar com esse assunto, o professor é professor. Então você sabe muito bem. Como é que nós poderíamos aplicar isso aí no ensino para os professores, quando está dando feedback para o aluno? Pode ser tanto na escrita dele, quanto até há uma correção na aula, né? Como corrigir os alunos e ajudá-los e termos essa percepção se estamos sendo violentos ou não. Sim. Dica para professores, né? Assim, no final a gente vai voltar um pouco nisso, mas logo de cara já veio uma primeira, né? Assim, uma das primeiras coisas que a CNV vai tentar tirar do nosso hábito linguístico ou comunicativo, na verdade, o hábito comunicativo é rótulos. O que são rótulos? Bom, ruim, certo, errado, excelente, brilhante, adequado, inadequado, normal, anormal, bonito, feio. Enfim, né? A gente pode imaginar idiota, inteligente. Tudo isso são rótulos, né? São adjetivos. Qual que é o problema deles? Não é que eles são errados, é que eles informam muito pouco do que é realmente importante para você. Então, como professor, se o aluno faz algo que você considera bom porque você viu aprendizado, né, e evolução naquele aluno, e você está feliz e você quer celebrar, se você só diz muito bom ou excelente, você não está dizendo tudo que esse aluno precisa saber, inclusive para continuar fazendo o que você quer que ele continue fazendo, né? Então, para a comunicação não violenta, por exemplo, é muito mais efetivo e interessante você dizer: olha, estou vendo que você deixou de... Pela primeira vez eu estou vendo na sua fala surgir, por exemplo, eu vou contar a partir de um exemplo de um caso pessoal meu, né? Que é meu mesmo. Eu sempre gostei de inglês, mas eu só fui começar a pronunciar o the quando eu tinha uns 19 anos ou 20. Um dia eu comecei a ouvir esse the para todo lado quando eu escutava inglês, que eu não ouvia, né? E aí isso começou a aparecer na minha fala também, né? Antes era tudo D, né? E aí
Se você, como professor, vê seu aluno dando esse passo e você quer celebrar isso, celebre e diga o que aconteceu. Fala, olha, pela primeira vez eu estou vendo na sua fala mais né, naturalmente e frequentemente esse the que até então você não pronunciava. Eu estou muito feliz, né, porque é um passo que você deu na direção de uma fluência mais nativa da língua e tal, né, e que não é fácil, então é um passo que muita gente leva muito tempo. Então você chama atenção para o que aconteceu especificamente e o que aquilo acarretou em você como professor. O que você sente quando você vê o seu aluno dando esse passo? Essa é uma informação muito mais interessante para ele do que um muito bom ou um parabéns, né? Então, os rótulos são talvez o primeiro lugar aí na avaliação que a gente quer mudar. Então, quando eu comecei a ver CNV, eu comecei a me incomodar demais em dar só notas para os alunos. Falei, eu tenho que achar um outro jeito de avaliar agora, porque se é para avaliar só para dar bom, ruim, ou mesmo que você escreve alguma coisinha, mas essa coisinha não pode ser mais uma coisinha muito miúda. Agora eu fico pensando, cara, você vai ter que responder para valer. Então pensa uma avaliação que você queira fazer e que você queira responder. Para você dar um feedback, que é o que eu tenho aprendido na comunicação não violenta. Quando eu peço feedback de treinadores certificados pelo Instituto do Marshall Rosenberg lá, o feedback é de uma natureza tão diferente do que eu estou acostumado, tão mais informativa, que eu tenho pensado, nossa, vai ser muito bom para os meus alunos se eu desenvolver essa capacidade também de elaborar os meus retornos. Mas para você elaborar retornos, isso toma tempo. Se você tem zilhões de alunos, que é a realidade de muitos de nós, né? Temos muitos alunos, você não tem todo o tempo do mundo para dar grandes retornos individuais, né? Então a gente tem que começar a pensar estratégias. Como é que eu posso trabalhar, às vezes, em grupo, com eles, uma atividade em grupo para dar um feedback mais coletivo, né? Outras vezes eu posso individual, mas então quanto eu tenho de tempo, então quantas atividades eu vou dar com avaliação. Então você começa a repensar a sua atividade pouco a pouco, que é uma coisa gradual, você não vai mudar de um dia para o outro tudo. Mas você começa a ficar curioso por diferentes estratégias que te permitam, aí você sabe o que você quer, seu objetivo é dar um retorno significativo para ele, que dê informação para ele saber se autoavaliar a partir do meu feedback, né? Então, se eu dou um muito bom, ele continua dependente de mim para se avaliar. Mas se eu dou um feedback, o que significa esse muito bom? Significa isso, isso, isso. Você fez isso, você deixou de fazer aquilo. Então agora eu tenho como me autoavaliar, ele tem como se autoavaliar também, né? E é isso que a gente quer para os nossos alunos, né? Eles se tornam pessoas autônomas, né? Cada vez mais autônomos, cada vez mais capazes. Então acho que seria esse primeiro lugar que eu tenho visto em minha mudança, né? E que eu diria para os professores que estão ouvindo a gente, né? Essa curiosidade sobre, para além dos rótulos, o que eu tenho de opção? E tem um monte de opção, né? Essa curiosidade vai te abrir um campo aí de reflexão como professor, que eu acho que vai te levar vai levar todos nós, né, a um grande crescimento nesse sentido. E sabe o que é interessante, professor, nesse ponto que você está mencionando, da importância de um bom feedback? Tem até estudos, tem Truscott, ele escreveu que nem sempre o feedback é uma coisa boa, porque um feedback mal dado, ou que ele não é muito claro, se você escreve lá no palavra, não está muito claro aqui, tá? E o que o aluno vai fazer com isso? Ele, na verdade, ele seria prejudicial. No seu artigo, Truscott, ele foi contra o uso de feedback. Aí todo mundo na época ficou tipo, como assim eu sou contra o feedback? Mas no fundo, o pano de fundo que ele queria dizer é a forma como ele é dado, porque um feedback, ele pode elevar o aluno, dar essa autopercepção das coisas, como também pode ou deixá-lo dependente, ou dependendo do que você coloca lá, fazer com que ele duvide dele mesmo. Exatamente. Esse feedback não claro, esse feedback né, que só avalia, que só rotula, né, por ele não informar, a depender da personalidade do seu aluno, isso pode levá-lo para baixa autoestima, né, para duvidar de si mesmo, para perder, para ficar com medo de tentar. Então ele vai ficando mais conservador, mais imitador, né? Eu vou fazer só o que o outro faz mesmo e pronto, por segurança. Então a gente não quer isso como educadores, né?
Então, nossa, muito bom você trazer isso, porque de fato, se é para dar só esse feedback, às vezes é melhor não dar. Vai piorar. Senão você não vai ajudar o seu aluno mesmo. E Então, imagina o impacto desse artigo, colocando o feedback, ele atrapalha o desenvolvimento dos alunos. Não só não ajuda em nada, como às vezes até atrapalha. Isso aí causou um alvoroço, e depois disso, novos estudos começaram a se abrir a essa questão com mais profundidade, né? Exatamente. Interessante. Falamos um pouco sobre os professores, mas a CNV tem aplicação para todo mundo, né? Para a vida toda. E a próxima pergunta tem a ver com isso. Como que os professores podem se beneficiar desse conhecimento para a vida pessoal? Bom, CNV, o Marshall, inclusive no livro, quando ele vai falar das aplicações da comunicação não violenta, né? Assim, nos contextos onde ela tem sido aplicada, ele vai falar de vários, mas entre eles tem justamente esse interpessoal e intrapessoal, ou seja, né, para dentro de você, com seus próprios conflitos internos. Ela é uma excelente ferramenta para você trabalhar os conflitos internos, mas também nas suas relações próximas, né? E ele vai dizer no capítulo, acho que 9 do livro, vai dizer, e talvez o mais importante é a autoempatia, é você trabalhar a CNV com relação a si próprio. Como você se trata quando você erra, quando você se frustra consigo próprio, quando você está aquém daquilo que você almeja. Como é que você tem se tratado? Tem falado consigo próprio? Tem usado uma linguagem violenta, tipo idiota? Vai você de novo, errou de novo? Como pode ser burro de jeito? É assim que você fala consigo próprio? Então você não está se ajudando também. Porque esse tipo de... Como a gente falou dos alunos aqui agora, essa autoavaliação que você está fazendo tem mais chance de te levar para uma depressão, para uma baixa autoestima, do que te levar a transformar a sua vida. Então, a comunicação não violenta vai começar, e eu acho que o impacto que a gente vai ver mais rápido é aí mesmo, na vida pessoal. Minha própria experiência tem sido... primeiro, eu percebo que o que muda em mim é a minha forma de ver as coisas. Até antes da minha linguagem. Eu, muitas vezes, ainda falo do mesmo jeito que eu já era habituado a falar. Reage. Aí depois eu penso, olha, eu reagindo do mesmo jeito sempre, né? Que coisa. Mas já tem essa percepção, né? Mas a mudança. Então, por exemplo, quando eu sou engatilhado por alguma coisa, alguém faz alguma coisa que acessa um lado meu, uma coisa minha que um valor muito importante para mim, mas acessa isso de um modo que me desagrada, ou seja, a pessoa fala alguma coisa que vai contra algo que eu acredito muito, e normalmente vem uma raiva muito grande. Hoje em dia, essa raiva já tem quase 4 anos, né, inteiros que eu estou me aprofundando na CNV. Hoje em dia, essa raiva, eu diria que 99% das vezes eu não fico com raiva da pessoa. Porque a CNV me ajudou a separar claramente a pessoa da minha raiva. Certo? Então, a minha raiva é de alguma coisa que está contra os meus valores, né? Naquilo que a pessoa fez. Certo? Então, ela falou alguma coisa e isso gera minha raiva, então eu, às vezes, ainda explodo, mas eu não explodo para punir a pessoa. Eu explodo porque eu quero expressar essa agonia que eu tô nesse momento. Mas rápido, eu tenho mais chance agora, porque eu não confundo a pessoa com a causa da minha raiva, eu tenho mais chance de ou me recuperar do que está acontecendo rapidamente, falar, calma, Pablo, você está indo para um lugar que não vai ajudar, então se reconecta aqui e conversa com essa pessoa, porque você não está com raiva dela. Então isso tem me ajudado a fazer isso, e se eu não consigo na hora, eu consigo depois. Eu consigo sair da conversa ainda meio emburrado, mas aí rapidamente vem, olha, você já sabe, não é ela, é o que está te causando a sua raiva, é alguma coisa na sua cabeça, um pensamento que você está tendo. Então você vai refletindo e rapidamente você descobre o que é. Aí eu volto na pessoa e falo, olha, eu reagi de um jeito que eu não queria naquele momento. Então a gente vai conversar agora com muito mais calma, você topa? Aí a pessoa topa conversar, porque ela também não quer ficar com aquilo, com aquele sentimento, com aquela impressão, né? Então, acho que na vida pessoal, a CNV tem esse papel muito importante de começar a te tornar menos reativo, mais resiliente e mais autoconfiante para enfrentar os dilemas nas suas relações sem medo.
Porque a gente às vezes tem muito medo de tocar. Quem não tem medo aqui de uma DR? Né? Quando o seu companheiro ou companheira, ou seu chefe, ou quem quer que você fala, preciso conversar com você. Né? Nossa, a gente já quer correr, quer fugir, quer falar, pelo amor de Deus, não vai vir problema. A CNV te ajuda a ver que não tem problema nenhum nessas conversas, tem solução. Porque você não é responsável pelo que a pessoa sente. Ela pode até querer te culpar pelo que ela sente, mas você sabe que você não é responsável. Você aprofunda essa compreensão. Aí você vai ajudar essa pessoa a se conectar com a verdadeira causa que está dentro dela, do que ela está sentindo. É claro que a sua ação pode ser um gatilho que você vai perceber que não está sendo legal naquela relação. Né? Então eu vou dar um exemplo pessoal, porque eu gosto de dar exemplo pessoal, porque eu acho que assim, as pessoas vejam que a gente tentando viver a CNV, né? Não é de orelha. Né? Então eu lembro que eu me casei tem também mais ou menos vai fazer 4 anos. Inclusive foi minha esposa atual que me apresentou a comunicação não violenta, só que ela não era praticante. Ela falou, aprende para você me ensinar. Né? E hoje ela trabalha comigo também, nos cursos. Mas eu lembro que eu, no começo do relacionamento, por um bom tempo, e a gente começou logo na pandemia, era o dia inteiro juntos, né? Eu tinha um costume muito, muito grande de ficar dizendo que ela era bonita, que eu achava ela bonita, elogiando. E eu comecei a perceber depois de um tempo que ela não reagia do jeito que eu esperava. Pensava, pô, um elogio legal, por que ela não fez uma cara feliz? Comecei a ficar encucado com isso. E um dia eu perguntei, por causa da CNV, falei assim, elogio é um rótulo. Você está com a intenção boa, mas um rótulo, você não sabe como é que o outro está recebendo esse rótulo. Né? E perguntei para ela, falei, olha, Ana, como é que está sendo para você? Eu tenho feito esses elogios, mas não sei, eu estou com a sensação de que você não está recebendo do jeito que eu quero. Ela, não estou mesmo. Eu falei, por quê? Porque parece que aí você está olhando só para isso. Interessante. Só para minha aparência. Né? E a gente sabe que para mulheres, a aparência é também uma fonte de ansiedade, de estresse para elas, constante, por conta do mundo extremamente opressor que a gente vive em relação a isso, né? Não pode envelhecer, não pode engordar, não pode uma série de coisas. Então, se eu fico elogiando, o que ela estava ouvindo? Nossa, se eu envelhecer, se eu mudar, se eu engordar, ele vai perder interesse em mim, porque ele não elogia outras coisas, minha personalidade ou outras coisas que eu faço. Nossa, então aqui foi muito importante para mim fazer essa pergunta para ela. Né? Então, muitas vezes a CNV, acho que uma dica importante para a sua vida pessoal, para de vocês aí, faça perguntas para o outro de como ele recebe os seus gestos. Principalmente aqueles que você faz com a melhor das intenções. Porque você quer ter certeza de que a pessoa está recebendo do jeito que você quer. E se você descobrir que ela não está, e por que ela não está recebendo, que beleza, porque você vai poder ou mudar o seu gesto ou explicar para ela qual é de fato a sua intenção e talvez ela passe a receber melhor. Né? Então, acho que esse é um lugar aí que pode ajudar, né? A você a conversar mais, a ganhar coragem de ficar curioso mesmo e perguntar, sabendo que essa conversa, se você não cai no engano de achar que você é responsável por fazer a pessoa parar de sofrer, e nem ela é responsável por tirar o seu sofrimento, é você que é responsável por isso. Se você se liberta e liberta o outro dessa pressão que a DR coloca, essa é a DR que a gente tem medo, a DR que faz que eu seja responsável por você e você por mim. Então vira uma guerra. Mas se a gente se liberta dessa primeira coisa, olha, não, eu sou responsável pelo que eu sinto, você é responsável pelo que você sente. Agora vamos conversar, que a conversa vai ser mais leve. Acho que isso pode ajudar. Professor, você passou muitas coisas interessantes e eu tenho certeza que muita gente está interessada no assunto. Então a pergunta final, porque infelizmente nós temos uma restrição de tempo, tem algum livro que o professor recomendaria? E o professor é professor da Unicamp. Você tem curso de extensão, alguma outra coisa que você poderia recomendar para quem está em casa e amou esse bate-papo aqui e gostaria de dar andamento sobre esses estudos? Que legal, tenho sim. Eu posso mostrar o livro aqui na câmera, né? Então, temos 2 versões aqui na mesa, inclusive. Então, a minha versão nova, né, que é essa edição, ela tem um capítulo a mais do que a edição anterior, que o Ivan tem ali, e é sobre resolução de conflitos. Então, esse é o livro básico, o livro do Marshall Rosenberg que ele escreveu. Inclusive, acho muito bacana citar isso,
inspirado, ele criou esse método desse livro inspirado no Paulo Freire. Ele conta isso num vídeo que ele falou assim, nossa, o Paulo Freire, eu fiquei muito inspirado com a forma dele ensinar que tornava as pessoas autônomas para continuar ensinando. Então ele escreveu o livro para isso, para você aprender, e se você quiser ensinar os outros, você tem material aqui, você não precisa de um outro professor, não precisa de mim. Né? Mas é claro que fazer cursos ajuda muito, né? Ou ver a CNV explicada e vivida por outras pessoas, agrega, porque cada um traz o seu tesouro próprio, né? Assim como cursos de inglês, inclusive, né? Fazer diferentes cursos com diferentes professores ajuda você a aprender sobre diferentes estratégias e tudo mais de ensino, né? Então, eu dou cursos na Unicamp, cursos de extensão. Em geral, eu dou 4 turmas por ano desse curso. Então, ele começa mais ou menos em março, a primeira turma. Aí são 2 meses de duração, são 8 semanas online, 2 horas e meia cada aula de duração. Então, normalmente é de 7 às 9h30 da noite. Em geral, tem feito as segundas ou as quartas-feiras, né? E então, eu tenho uma turma de março e abril, depois maio e junho. E depois agosto, setembro, outubro, novembro. No geral, é mais ou menos esse calendário. Então, a nossa próxima turma vai ser em março do ano que vem. E ele tem também, além dessas horas ao vivo, que são 20 horas no total, tem 10 horas de videoaulas gravadas que as pessoas assistem, que é baseado no conteúdo desse livro, né? Então, e é um curso muito prático para a pessoa praticar bastante nos encontros. Eu disponibilizo muito material para quem quer aprofundar, né? Então, enfim, fica o convite para as pessoas que quiserem fazer esse curso. Deixa eu ver, tem uma coisa que eu estava lembrando e esqueci, mas enfim, talvez venha depois. Temos também, eu conduzo uma comunidade de prática chamada Comunidade Girafando, junto com outro facilitador de São Paulo, o Gustavo Castilho. E também, mas essa comunidade é mais para pessoas que já fizeram o curso, né, algum curso introdutório, e aí já conhecem os básicos da comunicação não violenta. E tem vários outros cursos pelo Brasil, que quem quiser fazer também com outras pessoas, né? Mas fica o meu convite, o nosso curso já teve 12 turmas, né? Acabou agora a última, mais de 200 pessoas que fizeram esse curso e tem sido realmente muito bacana, tenho visto um bom resultado. Eu inclusive, fiz um dos cursos e confesso que esse livro eu tenho há alguns anos, mas eu vim a entendê-lo depois do curso. Do curso, né? Ajudou mais, né? Quando o primeiro contato meu com o livro não foi dos melhores. Sim. Eu deixei de lado. Mas no curso a gente lê praticamente todo, né? E aí fez sentido para mim. Então, eu recomendo mesmo quem tem interesse na área que faça um curso introdutório para saber o que se trata. Você falou uma coisa importante, porque assim, acho que o livro vai ser mais ou menos difícil a partir da sua experiência prévia, né? Quer dizer, então, eu já vinha com interesses sobre comunicação, já tenho uma formação em linguística, então, assim, vários fatores que ajudaram a me identificar muito com essa proposta e me ver nela, né? Uhum. Mas, realmente, eu acho que eu também, isso é verdade, é bom. Eu vejo o quanto as pessoas podem ainda ter dificuldade com conceitos que, às vezes, para mim, foram relativamente fáceis de aprender, mas que o curso vai ajudar muito. Ela a aprofundar. E depois, na descrição do vídeo, a gente coloca seus contatos, se você permitir. Sim, para que as pessoas possam... eu tenho um website, tenho um Instagram, né? A gente coloca tudo lá na descrição depois, né? Professor Pablo, muito obrigado por esse bate-papo incrível. Valeu a pena ter esperado todo esse tempo, foi muito bom. E espero que a gente possa continuar nossos bate-papos aí de vez em quando, se encontrando. Quem sabe até participar de um show, porque você é um excelente músico ainda. Além de tudo, é músico. A Bio não estava... Ali era 1/5 da Bio, mais ou menos. Vamos marcar então, Ivan. Vamos lá assistir o show dele. Não falei a coisa da música, é verdade, né? Mas tem... Bom, já vou aproveitar para convidar vocês, dia 25 de setembro agora, na cervejaria Confra, em Barão Geraldo. 25 de novembro, então. 25 de novembro, desculpa. Legal. Sábado à noite. Né? 25 de novembro. De 7 às 10. Então, quem tiver um tempinho aí, vamos fazer. O meu trio vai se apresentar lá. Com repertório de samba no primeiro bloco e depois rock dos anos 60, 70 e 80. Mas é que vai ser o show? Chama Cervejaria Confra. Tá.
em Barão Geraldo ali. Então, quem tiver interesse, fica o convite. Muito obrigado. E como eu falei bastante e algumas coisas mais profundas, eu sei que tinha várias perguntas que a gente não conseguiu cobrir. Então já me disponho para outros momentos, se vocês quiserem continuar essa conversa, a gente fazer. É um prazer, professor. É um prazer. Obrigado. Obrigado, Ivan. Obrigado, Eduardo.